Nós estamos iniciando hoje uma série de vídeos explicativos e informativos ao mesmo tempo de uma nova realidade que vai acontecer e já está acontecendo na legislação brasileira, na legislação estadual e dos municípios referente às organizações religiosas, né? Então hoje nós estamos com o pastor Alessandro iniciando esses vídeos. Importante saber, queridos, é que houve uma liberdade de igrejas, de manifestações culturais no sentido de organizações religiosas muito solta no Brasil, muito solta. Isso é bom, foi muito bom, né? Quando chega em 1988, o Brasil passa a ser um país completamente laico. A autoridade estadual, federal, municipal não pode e nem poderia ter religião, mas deu a liberdade religiosa no Brasil, certo? No artigo 19 da nossa Constituição Federal, ela diz que nem o município, nem o Estado, nem a Federação pode impedir o funcionamento de cultos religiosos, de qualquer ordem, né? Aí eu estou falando de católicos, luteranos, espíritas, religiões áfricas e nós evangélicos. Mas a partir de 2002, com o Código Civil, o novo Código Civil brasileiro, o que acontece? Nós, igrejas evangélicas ou organizações religiosas, nós somos colocados no artigo 44 junto com a organização política, né? Aí o pessoal diz assim, olha quantos partidos tem no Brasil, 44, um absurdo, mas olha quantas igrejas tem no Brasil, evangélicas, 110 mil. Olha quem é que aproveitou mais a liberdade de não ser impedidos de construir ou de formatar legalmente uma igreja ou um partido político. Agora, uma grande diferenciação que eu gostaria que vocês prestassem atenção entre nós, fé, religião racional e partido político de disputa de poder, ok? O partido político, para nascer, precisa hoje de 700 mil assinaturas. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, né? O partido político hoje no Brasil, para nascer, liberdade, ninguém pode impedir a criação de um partido. Mas ele está, Alessandro, ele precisa de 700 mil assinaturas. Igreja, 4 pessoas. Olha, né? Digamos assim, vamos olhar um pouquinho mais pela proteção jurídica para nós abrir uma igreja, uma organização religiosa, seja qual for, 4 pessoas. Né? Um partido político para nascer, 700 mil assinaturas. Aí ocorre algo muito forte. Várias leis que nesse primeiro momento nós não vamos falar, mas nós caímos no marco regulatório, 2 vezes, antes do marco, 2 leis muito fortes. Primeira, Lei Kiss, incêndio na boate em Santa Maria, né? Eu participei de toda a comissão, onde as igrejas foram incluídas no F7, obrigando a ter PPCI. Começa a nos olhar para dentro, sem impedir o nosso funcionamento. Chega a lei do marco regulatório em 2015, e tudo isso que eu estou falando, ela está na nossa cartilha, né? Os nossos pastores todos têm essa cartilha, e nós temos aqui para distribuir. Começa a nos dar liberdade de trabalho, no sentido de fazermos convênios, desde que a gente não pregue só o evangelho, projetos sociais, todos nós temos, né? O Alessandro tem o projeto Igreja na Rua, então, junto com o pastor Juliano Rimador, é um projeto social, né? Outros têm escolas, então permite. Aí a Receita Federal começa a exigir de que uma organização religiosa, para poder ser de fato e de direito, obriga a ter o CNPJ. Ela tem que ter um cadastro nacional de pessoas jurídicas, com toda a liberdade de lei, com toda a proteção de lei. Entretanto, prestem atenção, deu um prazo até 2020. 90% das nossas igrejas hoje, que estão funcionando, as pequenas igrejas, não têm CNPJ. Nós estamos enfrentando isso aqui dia a dia. Aí surge essa ideia de nós unirmos um grupo de pastores, contadores, advogados, gestores, administradores, né, com tempo disponível para nós criarmos a nossa Convenção das Igrejas Independentes e orientar numa cartilha tudo o que a lei exige das igrejas, todas, pequenas e grandes. Uma cartilha que os irmãos conhecem, está conosco. Agora nós entramos num funil, eu digo num hiato de tempo que é o que era antes
e o que passa a ser a partir de agora. E foi uma coisa estanque, irmão, assim, imediata, já, pandemia. Né? Quando surge agora o coronavírus, lá na China, janeiro, fevereiro, em março nós começamos a ficar isolados, isolamento social. Qual é a grande organização que é olhada? As igrejas. Os decretos federais, estaduais e municipais começam a dizer que cultos, igrejas têm regras para funcionar. Então, olhem nós. Neste momento, então, irmãos, o pastor Silas Malafaia se torna uma voz protestando contra o fechamento das igrejas, e nós conhecemos essa história, foi muito forte, dizendo que não ia fechar. Mas a Organização de Saúde Mundial diz que não é questão de fechar a igreja, é questão de ajuntar pessoas, que transmite o Covid. E nós entramos num caos muito forte no Brasil. O que acontece particularmente no Rio Grande do Sul? Os decretos do governador do estado, do prefeito Marquesan e de todos começam a olhar a igreja. E aí nós temos em todo o estado, eu tenho aqui várias notificações, pastores pequenos sendo chamados, pedindo a documentação e não tinham. Fecharam e nós tivemos que ajudá-los. Eu poderia citar para vocês aqui dezenas e nós tivemos que entrar e organizar isso aí. E aí começam as grandes exigências. Ó, eles exigem certidão negativa de débitos do CNPJ municipal. Né? Ó, certidão negativa de débitos municipal. Estão exigindo para que a igreja continue funcionando. Ela é uma exigência. Negativa de Caixa Econômica Federal. Ah, precisa isso, pessoal. Precisa. Aqui, ó, igreja, tem que ter a negativa, certo? Ó, Ministério da Fazenda, no sentido da Receita Federal, tem que estar negativo. A igreja precisa ter a certidão. Né? E estadual, Ministérios da Fazenda estadual. Nós também precisamos ter. O que eu tenho dito isso, irmãos? Que agora nós estamos sob, né, olhares de várias leis. E nós temos que ter essa documentação. Então, nosso pedido nesse vídeo é assim, ó, não brinque de administrar a igreja. Tu tens duas igrejas na tua mão. Tu tens a igreja espiritual que Deus chamou, te deu uma visão, e essa é a responsabilidade. E nessa visão espiritual, queridos, nós não podemos fugir à lei de Deus, que tu tem que seguir e tem que cumprir e ser obediente à lei de Deus, senão não vai funcionar a tua igreja. Né? Tu tem que obedecer os preceitos bíblicos e estar sob, né, obediência ao que Deus colocou na Bíblia, permitiu que nós tivéssemos acesso para obedecer. E a segunda é a igreja formal. Ela exige hoje CNPJ, ela exige PPCI, ela exige todas as certidões negativas e mais ainda, toda a igreja que tem um CNPJ, ela é obrigatoriamente passar a luz daquele prédio em nome da igreja. Então, no primeiro momento que nós precisamos é o seguinte, cuide da sua igreja, procure nós da Conice e nós estamos à disposição de ajudá-los. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.